Marcos capítulo 6, verso 7, até o versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra mais uma vez, nosso Deus, e suplicamos o teu favor para entendermos as verdades benditas de forma salvadora, porque sem o Senhor não podemos entender. A compreensão do Evangelho é sobrenatural. Não estamos diante de um livro meramente humano. Tem sim estruturas humanas, porque o Senhor falou e condescendeu em falar para nós em nossa língua, em nossa estrutura. Mas nós sabemos que as verdades aqui reveladas só são compreendidas se a mente do Senhor assim nos revelar, pelo teu Santo Espírito. Então nos ajuda, porque queremos, ó Deus, aprender de ti, para mais ainda te amarmos, como cantamos hoje, para te servirmos melhor com alegria. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, aqui em Parquelândia e em toda a face da terra, aqueles que em todo lugar invocam o teu nome em sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, e magnifica, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala aos que estão mortos, dando a eles vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós observamos em nosso sermão passado que, apesar de toda a oposição e incredulidade, o mestre perseverou no ensino da palavra, não é isso? Lembra que nós concluímos o sermão passado com o que Marcos destaca no versículo 1 e no versículo 6, acerca da atitude de Cristo antes, durante, depois, enfim, em todo momento de oposição, o Senhor sempre insistiu em instruir, em ensinar a verdade, em pregar o Evangelho. Porque, claro, o Senhor sabia, o Evangelho, como vai dizer Paulo em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos na sequência, então, aqui, que eu acho maravilhoso, é que Marcos nos apresenta ainda mais o investimento do mestre no ensino, na pregação do Evangelho. E dessa feita, ele vai aqui agora trabalhar com o envio dos seus discípulos. É o que nós observamos a partir do versículo 7. Ou seja, Jesus agora maximiza o alcance da sua mensagem, da proclamação, né? Ou seja, aqueles 12 que ele já havia chamado para estarem junto dele, já tinham ouvido muitas coisas, aprendido muitas verdades, visto como ele vivia, como ele agia, e agora então, para não ser apenas ele pregando, ele envia agora os 12 para alcançarem o maior número de cidades, enfim, de províncias, para que a palavra do Senhor fosse pregada. Naquilo que ficou conhecido como o envio dos 12, ou a missão dos 12. É bem verdade que aqui, nesse texto, nós encontramos questões que são pertinentes aos 12 naquela época. Existem aqui muitas peculiaridades que não se aplicam mais aos nossos dias. Nós temos que entender isso. Até por conta da natureza urgente desse envio. Como, por exemplo, Jesus falar aqui para eles não levarem nenhuma provisão de alimentos. Por que ele fala isso? Uma viagem longa, às vezes de uma cidade para outra. Isso quer dizer, então, que se eu for pregar o Evangelho,
lá no Cariri, né, na parte sul do estado, eu tenho que ir até lá sem comer nada, é isso que Jesus está dizendo, não posso levar nem um lanchinho, eu não aguento particularmente, né? Então, é isso que quer dizer o texto, que, no caso, ele diz para não levar 2 túnicas, então não posso levar, usando o nosso contexto aqui, nenhuma muda de roupa. Então, nós temos que entender as peculiaridades dessa passagem, naquele contexto, mas, claro, extrair daqui os princípios que nortearam os 12 e que ainda norteiam a Igreja de Deus nos nossos dias e até o fim dos séculos. Porque se está registrado para o nosso ensino. Como diz Paulo, toda a Escritura ela é útil para o nosso ensino. Mas nós temos que entender o contexto. O que Cristo quer dizer aqui, quando ele diz, por exemplo, quando chegar numa cidade, fique numa casa. E se alguém lhe chamar para outra casa, não vão. Quer dizer que eu também não posso atender o convite de outras pessoas hoje em dia. Não, se eu chegar na cidade, for pregar o evangelho em qualquer cidade, de qualquer estado, chegar lá e dizer, vamos hospedar aqui o pastor André com a esposa. Aí a outra pessoa, pastor, passei um tempo. Não, não posso, porque está escrito que na casa que eu cheguei, eu não posso sair dela. Não é isso que Jesus está dizendo. Então existe aqui uma realidade que nós temos que entender do contexto, para que, de forma equivocada, né, não venhamos a aplicar o que aqui está escrito. Eu lembro que, logo no começo da minha caminhada cristã, eu ali com meus 15 anos, sei lá, 16 anos de idade, e aí um grupo de irmãos, e no meu tinha irmãos, tinha irmãs, e tinha uma senhora, eu já falei aqui para os irmãos dessa irmã, e a gente chegava, pregava o evangelho, entregava um folheto para alguém. Um dia nós chegamos no lugar, as pessoas não quiseram receber o folheto. Aí quando eu vi, a irmã estava tirando os sapatos, e eu fiquei sem entender aquilo ali. Ela pegou os 2 sapatos e começou a bater na parede, né? Aí eu disse, o que é isso, irmã? Jesus diz, quando não receber a gente, é para bater até a poeira do sapato deles. Aí eu disse, não, vamos já apanhar aqui, né? Mas eu disse, mas é. E quando não, ela não tirava o sapato, ela batia os pés. Quando alguém, né, às vezes a pessoa rejeita, não quero folheto, ela batia o pé e ia para frente, né? Por quê? Porque está escrito. Mas é isso que Cristo está ensinando para a gente. Os irmãos entendem? Existem sim princípios importantes que norteiam aqui a igreja, mas nós temos que entender o contexto, porque Jesus falou determinadas coisas e de determinadas maneiras, né? Então, eu quero observar com os irmãos aqui a missão da igreja, porque a missão dos 12, eles são o fundamento da igreja, os apóstolos, os profetas, e nós temos que entender aqui o trabalho, os desafios e as bênçãos inerentes à proclamação do Evangelho. É como se nós aqui agora entendam, nós passamos no Evangelho de Marcos um momento muito importante, que é o momento em que nós começamos a considerar a cabeça, que é Cristo, mobilizando o corpo, que é a igreja. Ele começa então a querer que a igreja dê os primeiros passos, e isso vem a partir do seu fundamento, os apóstolos. Os apóstolos então têm que começar a se moverem para a obra gloriosa da multiplicação do Evangelho, do reino de Deus, sobre a face da terra. Então Jesus chama os 12 e diz que eles têm que agir dessa forma para o representá-lo e, claro, levarem a sua mensagem. Uma vez que eles desenvolvem essa missão passa a ser o que norteia a igreja. Nós também, então, agora como corpo, vamos cada vez mais sendo os braços, literalmente, e as pernas do Mestre na expansão e no avanço do reino de Deus para a glória do seu nome. Então é importante nós entendermos isso. Há uma virada aqui muito importante na compreensão da história da redenção, em que nós vemos o Mestre vem, ele sabe que vai voltar para o Pai, como nós falamos hoje, recitamos no credo, ele voltou, está sentado à destra de Deus, mas ele está conduzindo a sua igreja no avanço, na pregação do Evangelho, no enfrentar das dificuldades, no superar os obstáculos, no lidar com as oposições, na mensagem que é pregada, no bem que é feito. É isso que nós vemos aqui. Então nós vemos como o poder de Deus atua em instrumentos falhos que somos nós, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, para a glória do seu nome. Então, veja, em primeiro lugar, o versículo 7 diz que Jesus chama os 12
e passou a enviá-los de 2 a 2. Isso também é muito peculiar ao contexto, vai nos lembrar a questão de 2 testemunhas, a palavra falada por 2 pessoas. Isso tem um contexto veterotestamentário, em que uma palavra falada por 2 pessoas tem mais peso, tem mais, veracidade. E no fato também, como vai dizer no Antigo Testamento, é melhor serem 2 do que 1, eles andarem, estarem juntos, se apoiando mutuamente, ajudando um ao outro no ensino do Evangelho. Então, Jesus dá autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui nós começamos a ver Cristo já conceder à sua igreja poder. Isso vai ficar bem mais claro mais à frente, no Evangelho de Mateus, quando ele fala que o Senhor deu as chaves do reino. Ele dá autoridade aos discípulos sobre os espíritos imundos. E veja no versículo número 13, que também Marcos registra que eles expeliam muitos demônios. Por que Marcos destaca, em primeiro lugar, a autoridade sobre os espíritos imundos e também conclui essa parte, essa perícope aqui, destacando o exorcismo sobre muitos demônios na missão? Por que a missão, Marcos, o Senhor destaca logo isso? Olha, eu dou a vocês autoridade sobre os demônios, autoridade sobre os espíritos imundos. Eu creio, irmãos, que Marcos quer, e também Cristo queria, que os discípulos compreendessem a periculosidade da missão. É isso. O perigo da missão. O que eles haveriam de enfrentar. Primeiro, antes de tudo, eles iriam se degladiar com o império das trevas. O serviço de Deus, o avanço do reino de Deus, consequentemente, traz o desbancar do império das trevas. O avanço do evangelho significa o recuo do império das trevas. A chegada da luz significa o dissipar das trevas. Por essa razão, o mestre destaca logo isso. Por essa razão, Marcos registra isso. Por essa razão é importante nós compreendermos isso. Ou seja, que pregação do evangelho é o desbancar do império das trevas. Lembra que quando Paulo fala da nossa vida, antes dela em Cristo, ele diz: todos nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o diabo é bem real, bem atuante, eficaz, intenso e competente na escravidão dos homens. É uma coisa que nos foge à mente. Nós estamos aqui como igreja, que bênção, que beleza o canto congregacional, que beleza o culto, que beleza a vida cristã, que beleza tudo isso que nós vivemos. Mas nós não podemos esquecer de que nós estamos numa luta constante contra o império das trevas. Poder sobre as trevas foi dado aos discípulos, poder sobre as trevas foi dado à igreja de Deus. Mas isso não significa que nós teremos um caminhar tranquilo. Pelo contrário, enfrentaremos sim muita oposição. Nós vivemos, irmãos, em um secularismo tão intenso que não mais consideramos o agir de Satanás e dos seus demônios. Eu creio que a lição primária aqui, mesmo no princípio aqui da instrução para os 12 é essa. De fato, muitas vezes, quando nós pensamos em missão, quando nós pensamos em avanço do evangelho, a missão muitas vezes é empreendida considerando todos os fatores humanos, todas as questões de logística e as complexidades humanas, mas pouco ou nada é considerado da sobrenaturalidade da obra e da oposição espiritual que a mesma enfrenta. Não é verdade? Pode observar. Quando a gente, muitas vezes, eu vejo isso acontecer no dia a dia. Às vezes, quando, na vida da igreja, qualquer coisa que vai acontecer, as pessoas, a gente começa, pastor, vamos fazer assim, ou irmão, vamos fazer assim, tal. Aí, geralmente, eu digo assim, vamos orar primeiro. Você já orou por isso? Você já pediu ao Senhor para nos guardar? Já parou para pensar que enquanto nós estamos pensando nessa frente, nesse avanço, nessa obra, o diabo vai se levantar, o diabo vai se opor, ele vai criar os seus obstáculos, ele vai criar os seus empecilhos, o desânimo, as setas, os dardos inflamados do maligno, como diz Paulo, se intensificarão. Irmão, já parou para pensar nisso? Eu creio que nós temos muita dificuldade de compreender essa verdade. A realidade da batalha espiritual. Quero até aqui abrir um parênteses e dizer para os irmãos, que eu já falei para os irmãos do livro do puritano William Gurnall, que é o Cristão na Armadura Completa. E para a alegria nossa, né, língua portuguesa,
o livro está começando a ser traduzido, já saiu a primeira parte. Então, eu digo para os irmãos, adquiram esse livro, da editora PES, O Cristão na Armadura Completa. Ele vai nos fazer compreender a importância de estarmos na batalha constantemente, na luta. E nós esquecemos disso. Jesus, quando viu os 12, já disse para eles que vai dar autoridade a eles sobre os demônios, sobre os espíritos imundos, porque ele sabia da batalha que haveria de ser travada. É fato, irmãos, que nem tudo é o diabo e nem tudo é do diabo, porém as Escrituras nos apresentam sim que muitas vezes, por trás de ações e oposições que achamos serem meramente humanas, se encontra o poder das trevas atuando. Ora, você já pensou? A pessoa vai chegar num lugar, comunicar o Evangelho, falar do bem. As pessoas nem falam mais disso, né? Vai chegar num lugar, vou falar do Evangelho, compartilhar o reino de Deus com a pessoa. Aí você já orou para o diabo. O que é isso? Negócio de diabo é para lá. Negócio de diabo. Ora. Abre comigo no livro de 2 Reis. Quero mostrar alguns textos. E é interessante, eu quero mostrar a partir do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 22. Olha o que está escrito. Segunda Reis... Deixa eu ver se é esse mesmo, se não errei a referência. Primeira Reis, 22. Qual o contexto que nós temos aqui? Nós temos aqui a aliança entre Josafá e Judá em um combate. E Josafá está se unindo, aliás, Josafá e Acabe, e Josafá está se unindo com quem não deve se unir, né? Com Acabe, né? Então, o profeta é levantado pelo Senhor, o profeta Micaías, disse para Josafá, né? Acabe com isso, né? Viu, pastor? O pastor Ariel foi que disse que eu usasse essa aqui. Né? Essa amizade com Acabe não dá certo, acabe com isso. Mas ele não deu ouvidos, né? Ele não deu ouvidos. O que acontece é que uma batalha como essa, você pode pensar, o que é que tem um contexto, né? Mas olha o que está escrito em 1 Reis 22, versos 21 e 22. Os profetas de Baal, ali, os profetas, enfim, que estavam a favor de Acabe, eles profetizam que vai dar tudo certo. Então, no verso 21 nos diz, né? A partir do verso 20, perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Micaías aqui profetizando, mostrando, trazendo a visão do que estava acontecendo na realidade espiritual. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu-lhe ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. O espírito de mentira, né? A gente não para para pensar nisso. O diabo é o pai da mentira. A mentira, o engano, a maneira como as coisas são colocadas como verdades, dizendo como são feitas em nome de Deus, que pode ir, que Deus está presente. Ou seja, o diabo fala mentira em nome de Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, um pouco mais à frente aqui. Esse é um texto impressionante, porque às vezes as pessoas dizem que nós não temos muita ação do diabo no Antigo Testamento. Nós temos sim. E o texto diz, em 1 Crônicas 21, veja o que está escrito no verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Como é que é? O diabo incitou Davi a levantar um censo. E qual é o problema que tem em um censo? Contar as pessoas. O diabo está por trás disso? Estava. Com que intenção? Então, as estruturas que parecem para nós totalmente neutras, ou sem a presença e a ação do maligno, ele está presente, ele está articulando, os espíritos imundos estão atuando, os demônios estão articulando contra a igreja, aqui no caso contra Israel. O objetivo aqui de Davi era saber quanto o povo tinha, e isso ensoberbeceu o seu coração. Ao ensoberbecer o seu coração, Deus puniu a Davi, punindo também Israel. O diabo tem êxito nisso. Ele sabe que para colocar o povo em uma situação complexa, é só colocá-lo na contramão da vontade de Deus. O diabo trabalha dessa forma, nos incitando a soberba, ao orgulho. Por isso que Davi, orando no Salmo 19, diz, da soberba guarda o teu servo.
que ela não me domine, porque ele sabia o que a soberba tinha feito com ele e com Israel. Quem estava por trás disso? O diabo. Fazendo o quê? Incitando ele a levantar um censo. Censo. Então, pelo menos eu concordo na igreja, a gente poderia dizer, o diabo está aí. Ele estava no censo. Estou dizendo que você trabalha no IBGE, está sendo usado pelo diabo não, viu? Mas nesse contexto aqui, a ideia, a origem, a motivação, o maligno estava atuando para trazer grande sabor ao povo de Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, veja, bem vizinho aí a Malaquias, finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3, no culto. Olha só. Os irmãos conhecem o texto sagrado diz... Deus me mostrou, Zacarias 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha só, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O ambiente do templo, o ambiente de culto, sumo sacerdote, estava ali, o anjo do Senhor, e Satanás estava ali para opor-se. Então, nós temos que entender que nós muitas vezes achamos, ignoramos pelo secularismo a ação do diabo, a ação dos demônios, mas elas são bem intensas e são reais. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, irmãos conhecem o texto, citei agora há pouco sobre as chaves do reino, nós vemos Pedro ser usado pelo Espírito Santo, mas logo em seguida ele dá lugar ao diabo e diz no verso 23, Jesus volta-se e diz a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque eu não cogito das coisas de Deus, e sim da dos homens. Mas como Cristo identifica a ação de Satanás por detrás da fala de Pedro? Porque a fala de Pedro é boa. Qual é a fala de Pedro? Mestre, isso jamais te acontecerá. Mestre, não diga isso. Pedro estava protegendo o mestre que ele amava, mas nisso estava o diabo agindo. Tu não cogitas, tu não entende das coisas de Deus. Às vezes nós pensamos que o nosso humanismo, a nossa maneira bondosa de entender as coisas, é a maneira espiritual, o diabo está agindo. A missão da igreja tem que ter muito cuidado, os discípulos tinham que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com isso. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 6, vejam, e por que essa passagem, eu considero ela tão preciosa aqui, principalmente pelo seu contexto. O livro do puritano William Gurnall se detém apenas em Efésios 6:10 em diante, tratando da armadura de Deus. Então, mais uma vez eu falo aqui do livro para os irmãos. Efésios 6:10, o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Versículo 12, porque a nossa luta, a partir do 11, continuar o 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos nós conhecemos demais essa passagem. Mas o que é que me chama a atenção nessa passagem? O que está em torno dela. O que é que vem em torno dessa passagem? Muito simples. Marido, ame a sua esposa. Esposa, submeta-se ao seu marido. Pais, não provoque seus filhos a ira. Filhos, honre os seus pais. Patrões, os senhores, sejam senhores honestos. Servos, se submetam também aos seus senhores. Porque o diabo estará atuando em todas essas áreas para você desagradar a Deus. Grande problema do movimento de batalha espiritual foi colocar as questões da ação do diabo em algumas esferas meia sei lá, meia Dragon Ball Z, né? meia Pokémon, né? Aquelas coisas, né? De luta, né? Deixaram de compreender que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para lutar contra o diabo significa que, ao querer viver o Evangelho na sua simplicidade e nas suas relações legítimas, o diabo se levantará com ira contra a igreja. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ser casado, estar casado e permanecer casado é poder de Deus.
Ser pai, ser mãe, ser filho é poder de Deus. Cumprir o seu papel como patrão, como funcionário, ser decente e honesto, é poder de Deus. E o diabo sabe o quanto isso é basilar, estrutural para a nossa espiritualidade. Nós esquecemos disso. A igreja, para avançar, ela precisa lembrar disso. Nós precisamos aprender a dizer com mais frequência: o Senhor te repreenda. Eu sei que nós trazemos, às vezes, alguns clichês exagerados, estigmatizados de uma realidade pentecostal, neopentecostal, está queimado, sangue de Jesus, ó o diabo, nisso, aquilo, outro. Claro, isso é demais. Porém, as Escrituras afirmam para nós, Jesus envia os 12 e diz: eu vou dar autoridade a vocês sobre os demônios, sobre os espíritos imundos, porque, claro, Ele quer chamar a nossa atenção para essa realidade. Colossenses capítulo 1, versículo 13, veja como isso não é algo que nós podemos ignorar. Nós mudamos de lado, irmãos. Sabe o que significa? Colossenses 1,13 diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de um império de trevas para um reino de amor. O diabo está furioso com isso. Mais uma vez, citando meu amigo John Bunyan, com o peregrino, quando o cristão sai da cidade da destruição e ele passa ali pelo vale da sombra da morte, ele vai encontrar Apolion, ou Apolion, e ele diz para ele: você me abandonou, você deixou de ser meu súdito, e as coisas não vão ficar baratas assim. Então Apolion vem com toda fúria sobre o cristão. Por quê? Porque o cristão deixou de servi-lo para servir agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ingenuidade nossa acharmos que o diabo deixaria isso barato, ou que deixará isso barato. A partir do momento em que os discípulos saem, comissionados pelo Senhor, para pregar o Evangelho, resgatar pessoas das trevas, há um levante no império das trevas. Todas as vezes que você vive o Evangelho, na sua realidade mais simples, que é a mais poderosa, mais ainda o império das trevas se levantará. Irmãos, o reino de Deus continua avançando através da igreja. Os 12 cumpriram sua missão. Porém, nós não devemos esquecer de que haverá oposição e levante das trevas. Isso ocorrerá particularmente em cada um de nós. Isso acontecerá na nossa individualidade, acontecerá em nossas casas, acontecerá em nossos ambientes de trabalho, acontecerá sim na igreja. Sim na igreja. Quem queria impedir Cristo de cumprir a obra de redenção foi um apóstolo. Nós temos que aprender a discernir a mente do Senhor. Porém, nós não devemos temer, pois o Senhor nos revestiu da sua força e do seu poder mediante a oração para resistirmos ao diabo, a fim de que ele fuja de nós, como diz o Santo Apóstolo também. Nós precisamos, como igreja, irmos avante, vigiarmos e orarmos para que o maligno não alcance vantagem sobre nós. Volto para Marcos capítulo 6. Além de observarmos o poder sobre as trevas, eu destaco aqui com os irmãos, na sequência, a provisão divina. Veja o que está escrito. Verso 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei até vos retirardes do lugar. A característica da missão, quando nós falamos da peculiaridade, é que ela tem uma urgência. Jesus chama eles e os envia de forma muito célere. Não havia tempo. Isso nos lembra um pouco do que nós falamos pela manhã, do Êxodo, lembra? Sandália nas mãos, bordão na mão, sandália nos pés, comer apressadamente, que é a Páscoa do Senhor. Alguns entendem até que Cristo está evocando isso, né? A libertação do Egito, a libertação do povo, demanda urgência. Não tem tempo de muito preparo. No contexto ali, quando Cristo chama os 12 e os envia. Então o Senhor diz para eles não levarem aqui pão, nem alforje, nem dinheiro. Por quê? Claro, aqui existe algumas questões bem pertinentes àquela época. Existiam alguns, como podemos dizer, alguns viajantes, né?
algumas pessoas que viviam nas cidades se apresentando como profetas, como filósofos, e que eles andavam de cidade a cidade com um alforje, uma bolsa, sempre recolhendo dinheiro, espoliando o povo. Então, muitos comentaristas destacam isso. Cristo não queria que os seus discípulos transparecessem a ideia de serem mercenários, de estarem vendendo o Evangelho, nem de que estivessem buscando conforto. Eles deveriam confiar na provisão divina. O fato de não levarem 2 túnicas também, né, para não transparecerem uma questão de grandeza. O Evangelho vai dizer para não levar bordão. Aqui Marcos diz para levar o bordão. Algumas pessoas dizem, isso é uma contradição? Não, não é contradição. Alguns vão dizer que existia um bordão da caminhada, que era natural, e existia um bordão para se defender. As coisas mudam com o passar do tempo, conforme as estruturas da igreja vão crescendo e se desenvolvendo. Caso aqui também, como nós vemos, de entrar numa casa, significava que eles não deviam buscar. Eu entrei numa casa, essa casa não é muito boa, eu vou agora para uma casa melhor, maior, recebi um convite de uma família mais rica. Isso iria transparecer realmente pessoas que estavam ali se aproveitando da situação. Nada disso Cristo queria que os discípulos transparecessem. Mas as instruções do Mestre, quanto ao deslocamento e hospedagem dos discípulos, visavam ensinar os mesmos a dependerem e confiarem na providência divina. Porque é isso que nós também, como igreja, temos que aprender. Eles deviam confiar, diferentemente dos falsos mestres que constrangiam as pessoas a darem o seu dinheiro, que o Senhor moveria as pessoas para suprirem suas necessidades e os acolherem em sua missão. Eles deveriam confiar nisso. Pregar o Evangelho, Deus iria salvar, as pessoas iriam crer, iriam cuidar deles. Cuidar do sustento deles. Não deveriam ostentar e nem tampouco buscar conforto, mas serem fiéis à mensagem, deixando a Deus os seus cuidados. Com certeza não os desampararia no desempenho do seu chamado. Então, é isso que nós vemos aqui. A missão, o avanço, a igreja tem que entender a natureza sobrenatural, tanto na batalha como na dependência de Deus. Nós temos que aprender como igreja a depender do Senhor, confiar no Senhor. Como eu falei aqui, claro que o contexto aqui, as circunstâncias são excepcionais, pois ainda não estava se considerando a estruturação da igreja, que acontece mais tarde, nós vemos. Ou seja, nós vemos o estabelecimento da igreja, vemos a comunidade de discípulos crescendo. Depois nós vemos ali a questão das propriedades sendo vendidas, o dinheiro depositado aos pés dos apóstolos, sendo distribuído para o benefício daqueles que tinham alguma necessidade. Nós vemos depois Paulo instruir a questão do sustento dos ministros. Nós vemos, enfim, toda a estrutura da igreja que vai surgindo depois do Pentecostes. E é diferente daqui. Mas mesmo assim, em todo esse contexto, a igreja deve confiar na palavra do Senhor e na provisão do Senhor. De que nunca faltará, de que nunca Deus deixará de cuidar dos seus. Deus nunca deixará de cuidar de nós. Como Davi disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então a provisão divina. O fato, irmãos, aqui também, é que a mensagem do Evangelho deve ser proclamada sem fins lucrativos. De graça recebeste? O que é que diz o texto? De graça, dai. A igreja não pode ter negócios imbuídos. A igreja não pode ter empreendimentos em nome do reino de Deus. A igreja tem que aprender a viver cada vez mais sua realidade local, para a glória do Senhor. Hoje eu fico muito preocupado com isso. Oro por isso, porque a gente vê hoje verdadeiros impérios. A igreja se envolvendo em muitas coisas. Essa linguagem aqui nos ensina o seguinte: não se detenham com isso, não se detenham com ostentação, não se detenham com coisas grandes. É sempre complicado os ministérios em torno de personalidades. Eu sempre tive ressalva com isso. E tenho. Isso não reflete
o avanço da missão da igreja. A igreja avança vibrando, amando o seu mestre e dizendo para o seu próximo, no trabalho, na escola, seu vizinho: vem comigo, vem ouvir o que Deus fez por nós. Atos dos Apóstolos, eu gosto muito desse texto, falando acerca de Barnabé. Por isso que nós temos que ter cuidado com isso. Hoje nós, muito facilmente, eu digo isso para os irmãos, com tristeza no meu coração, com pesar. Nós, como protestantes, no século XVI, toda a reviravolta que nós sabemos, da indignação de Lutero com a venda de indulgências, com o mercadejar da palavra de Deus, com as relíquias, os locais sagrados. Lutero e outros homens deram a sua vida para a igreja poder ter a Bíblia na mão, ler a Bíblia e viver a simplicidade do Evangelho. Aí eu digo, será que nós, como protestantes, estamos diferentes disso? Será que nós estamos buscando as relíquias dos homens de Deus, os locais sagrados das conferências anuais, os galácticos pregadores? Muitas igrejas deixaram de viver a simplicidade do Evangelho, vivendo para a sua igreja, para casa, aprendendo a ser bom marido, ser boa esposa, ser bom pai, ser bom filho, e começaram a muita coisa, muitos eventos, muita coisa. Isso é distorção da visão da missão. Em Atos 11, o texto diz acerca de Barnabé, e é isso que é muito importante. Barnabé era um homem de destaque na igreja de Jerusalém. Mas é interessante. Olha o que o texto diz. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, Lucas registra acerca de Barnabé, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem em quem? No Senhor. Barnabé exorta os fiéis de Antioquia que permaneçam no Senhor. Verso 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Iniciou um grande ministério. Barnabé Fellowship. É isso que está escrito aí? Barnabé criou alguma coisa, destaque. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e não a Barnabé. E não a Barnabé. Os discípulos tinham que ter cuidado com isso. Eles deveriam chegar com vida simples, pregar o Evangelho, ter o cuidado para não se tornarem personalidades, ter o cuidado para não se tornarem pessoas realmente estrelas do Evangelho. A igreja deve sustentar a sua realidade. Ou seja, como nós estamos aqui como igreja, existe toda uma estrutura a ser mantida. A igreja deve manter os seus ministros, isso é bíblico também. Cuidar das necessidades dos necessitados, investir no avanço do reino de Deus. Essa é a missão da igreja, sem glória, pompa humana, mas em fidelidade ao Senhor da seara. É isso que a igreja tem que fazer. Eu aprendi cada vez mais, eu aprendo a vibrar com a realidade da igreja local. De conhecer os irmãos, saber o nome dos irmãos, ver os irmãos crescerem na fé, ver pessoas mudarem, famílias serem transformadas, e preparando, cuidando dos irmãos e despachando os irmãos um a um para o céu, depois os irmãos me despacham também. Se eu não for o primeiro, né? É sempre assim. Vamos cuidar uns dos outros, vamos envelhecer aqui, vamos pregar o Evangelho, os nossos filhos crescerem aqui, convidar amigos, convidar familiares, convidar pessoas que não conhecem o Evangelho, todos conhecerem a luz gloriosa do Evangelho de Cristo, e vamos morrer juntos e viver juntos para a glória de Deus. É isso.
pregando aqui, ali e acolá, plantando igrejas, ajudando missão, cuidando dos necessitados, sem estar preocupado com muita coisa, com muita sandália, com muita roupa, onde ficar, como vai ser. Não! Temos que confiar na provisão divina, que conduzirá o seu povo sempre em liberalidade para o sustento e avanço do reino de Deus. É isso que nós, como igreja, temos que entender para a glória do Senhor. Então, veja, a instrução aqui para os 12, a missão para os 12, é realmente algo muito maravilhoso. Volta comigo, Marcos 6, eu vou destacar aqui, dar início a um ponto, mas nós vamos prosseguir esse sermão no domingo seguinte, certo? Mas eu quero apenas chamar os irmãos para a conclusão nessa noite, observando o seguinte, veja, verso de número 11, se em algum lugar está escrito, não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. O que é isso? O que Jesus está dizendo? Era uma prática dos fariseus, né, de alguns judeus, quando eles vinham de algum território gentil, território pagão, eles batiam as sandálias, dizendo que não queriam trazer nem o pó daquela terra pagã, idólatra, consigo para a terra santa, a terra de Israel. O que o Senhor está dizendo é que, a partir do momento que alguém rejeita o Evangelho, né, os judeus, que Jesus os enviou, as ovelhas perdidas da casa de Israel, está escrito em Mateus capítulo 10, no texto paralelo, eles se colocariam como pagãos e gentios, a partir do momento em que não recebessem a palavra do Senhor. Então, rejeitar o Evangelho coloca a pessoa realmente numa rejeição por parte do próprio Deus. Quem rejeita a minha palavra, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou, diz o Senhor. Então, era isso que ele estava ensinando para os discípulos. Mas não uma atitude de desdém, de afronta, de confronto. Não, mas para quem sabe despertar o coração de alguma pessoa entender. Você, quando está rejeitando o Evangelho, de fato, você está sendo rejeitado por Deus. O Evangelho, quando é pregado. Porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Antes cumpre aquilo para o que ele designou, diz o profeta Isaías. 2 Coríntios capítulo 2, irmãos conhecem o texto, mas vamos ler. O apóstolo Paulo diz, a partir do verso 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Perfume é perfume. Perfume de Cristo nunca vai mudar a sua fragrância pela sua rejeição. Ele continua exalando vida, embora você continue morto. Para com estes que rejeitam, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Ou seja, a palavra é pregada. Mas se você que está aqui essa noite, continua endurecendo o seu coração, resistindo à voz do Espírito Santo, o que o Senhor está dizendo é isso. De fato, você está sendo rejeitado pelo Senhor. Então, o que pode mudar diante disso? É você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, a partir do momento que você se considera, enxerga-se pecador que de fato é, a graça de Deus lhe alcança. E essa atitude de rejeição nos traz o ponto que eu quero deixar aqui já o link para a próxima semana, de que jamais, entenda, nós iremos enfrentar as forças das trevas, respaldados pela provisão divina, mas isso não é sinônimo de que não teremos oposição. Entenda isso. Nós cantamos hoje o cântico, não foi? Não lembro qual foi agora que fala que de lutas constantes, lutas. Irmãos, não para não. Luta não para. Tribulação não para. Para que você cada vez mais almeje o descanso eterno dos santos. Então, é isso que Deus vai fazer enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade. Colocar espinhos nos ambientes que nos são confortáveis, para em todas as coisas aprendermos a confiar e depender unicamente dEle. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite preciosa, onde aprendemos mais do Teu Evangelho, da graça
e do poder do Teu Espírito Santo. Repreende, Senhor, Satanás. Não deixe que o maligno alcance vantagem sobre nós. Livra-nos, Senhor, dos seus ardis. Livra-nos, Senhor, das suas ciladas. Livra-nos, Senhor, dos seus sofismas. Faz-nos ter os pensamentos de Cristo. Faz-nos ter a leitura cristã. Faz-nos ter os sentimentos de Cristo. Faz com que Cristo, Pai, seja tudo em todos. O maligno não alcance vantagem sobre nós. Isso na nossa individualidade, em nosso casamento, na nossa paternidade, maternidade, nas vocações que somos chamados a desempenhar, na vida da igreja, em todo lugar, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos guarde e nos proteja. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Confiando na Tua provisão. Nunca buscando a glória e a pompa humana, mas sim crendo que o Evangelho, na sua simplicidade, tem a beleza bendita de transformar as vidas para a Tua glória. Estando dispostos assim, Senhor, a sofrermos todas as lutas para a glória do Teu nome. Porque se assim foi com o Senhor, não seria e nem será diferente conosco. Nós te agradecemos, Senhor, essa noite, te pedimos que o Senhor alcance os corações daqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.